Olá, alunos! Olá, alunas! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Então, eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e eu estive conversando com o professor Marcos sobre alguns comentários que a gente encontra aqui nas nossas aulas, né? Muita gente questionando, acontece comigo e acontece com ele, muitas pessoas falando, nossa, eu queria saber matemática, como eu queria aprender matemática, e com ele acontece com o português. Nós resolvemos, em conjunto, desenvolver um projeto para ajudar vocês nisso. O professor Marcos vai lançar as aulas falando do português do zero e eu vou fazer com vocês a matemática do zero, tá? Então, o que acontece, gente? Às vezes o aluno, lá naquela base inicial dele, ele não aprendeu alguns conceitos de matemática. Ele não aprendeu trabalhar com fração, ele não entende número decimal, às vezes ele tem dificuldade na divisão, e aí quando ele tá lá no nono ano, no ensino médio, que ele tem que fazer algumas operações, né, alguns cálculos mais complexos, que envolvem fração, que envolvem divisão, que envolvem números decimais, ele trava. Por quê? Porque ele não teve uma base bem feita. Eu costumo falar assim, eu falo muito em sala de aula com os meus alunos, que no fundamental a gente está fazendo a base, que é mais ou menos o que acontece quando a gente vai construir uma casa, né? Se eu faço a fundação da casa bem feita, a casa vai resistir, o prédio que eu construí, ele vai resistir ali se a fundação dele estiver bem feita. Mas se eu fizer essa fundação com material ruim, economizando material, se ela não for adequada, ela não vai aguentar o peso do que vem depois na construção e acaba cedendo. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Se eu não tenho uma boa base, se eu não consigo compreender lá no início da matemática, se eu não entendi o que ela trouxe para mim, eu não consigo aprender o que vem depois. Então, a gente vai começar com coisas básicas mesmo, tá? Conjuntos, sistema de numeração, conjuntos numéricos, adição, subtração, multiplicação, divisão, e a gente vai fazendo passo a passo e evoluindo juntos, ok? Na descrição do vídeo vai aparecer para vocês o tópico de cada tópico que vai ser falado, que vai ser apresentado para vocês. Eu não vou falar todos aqui porque são muitos, vai ficar muito grande. Mas uma coisa importante que a gente precisa também, além de ter essa paciência de voltar e de aprender tudo, é que a gente tem que estar disposto a aprender, a gente tem que começar a gostar. Eu ouço muito em sala de aula assim, o que eu vou usar? Onde eu vou usar isso na minha vida? Para que eu vou aprender matemática? Se eu não for tentar fazer um vestibular, se eu vou escolher uma área que não precisa de matemática, para que eu vou usar isso? Gente, eu costumo dizer que matemática, ela está presente em tudo, né? Se eu tenho uma casa hoje, mesmo que o pedreiro talvez não tenha usado o caminho que eu vou passar para vocês para fazer os cálculos, mas ele teve que fazer cálculo para construir a casa, né? Se eu tenho um celular que funciona, eu devo isso, né, a matemática também, mas Cíntia, você engasgou aí, como que você deve isso à matemática? E foi ela que permitiu essa evolução. O Google, quando eu digito lá uma música que eu quero ouvir, uma coisa que eu gosto, ele vai fazer essa pesquisa utilizando matriz, né? Então a gente precisa de matemática o tempo inteiro, não é só na hora de ir ao supermercado, de fazer conta. Além de, né, eu consigo administrar melhor o meu dinheiro também, a matemática ela ajuda o nosso raciocínio lógico. Então quando a gente consegue aprender matemática, a gente vai crescendo dentro da matemática, a gente começa a raciocinar muito rápido. Eu costumo falar com as pessoas que convivem comigo isso, eu falo assim, nossa, eu penso muito rápido para as coisas, eu tenho que resolver uma situação, muito rapidamente eu dou conta de resolver. Por quê? Porque o meu raciocínio lógico é bom. E eu devo isso a quem? A matemática. E aí vocês vão falar pra mim assim, ah, mas você é assim porque você é professora. Não, eu sempre gostei de matemática. E não era porque eu achava fácil, não. Porque eu achava lindo. Eu sempre achei lindo. Eu via minha mãe fazendo conta e eu achava maravilhoso aquelas contas que ela fazia. E aqueles números ali foram me chamando a atenção. Então toda vez, desde minha época de estudante, que alguém dizia pra mim assim, nossa, você sabe, você gosta de matemática porque você é boa. Eu dizia, não, é o contrário, eu sou boa porque eu gosto. Porque como eu gosto, eu me dedico. Então, quando a gente começa, quando vocês começarem a se dedicar, vocês vão começar a entender e aí vocês vão começar a gostar.
E vocês vão ter mais vontade de se dedicar, porque vocês vão ter mais vontade de aprender. Porque, gente, adquirir conhecimento é sempre muito bom, né? Eu gosto demais de adquirir conhecimento. E vamos estar juntos aqui em breve com as nossas aulas, aprendendo a matemática do básico, do zero, e o português também com o professor Marcos, ok? Aguardem que em breve nós estaremos aí apresentando para vocês as nossas aulas. Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem!